Bom dia, meus amados do Facebook, meus amados do YouTube. Meus amados, nós chegamos numa época de festas mais conhecida, numa das festas mais conhecidas, né, do mundo inteiro. É a Páscoa, a festa de Páscoa, né? Hoje é sexta-feira, diz que é sexta-feira santa. Meus amados, nós temos que deixar a nossa ignorância de lado, né? E encarar a realidade. Sexta-feira santa, todo dia, hoje, nessa nova aliança de Cristo para cá, todo dia é santo. Não existe sábado, que eu não trabalho porque hoje é dia de sábado, é sábado santo do Senhor. Não, isso acabou. Todo dia é santo para Deus hoje, porque todos os dias são de Deus, né? Então, meus amados, não tem um dia maior do que outro. Então isso aí, esse tipo de religião, não existe esse tipo de religião mais, né? Isso aí era religião. Então hoje diz que é sexta-feira santa, né? Uns não comem carne, mas tem uns que não comem carne de hoje, mas pratica coisas muito piores do que comer carne de hoje, né? Outros aproveitam, você vê, estou falando agora, estou só falando na parte da ignorância. Outros aproveitam para fazer pirraça, porque hoje diz que é sexta-feira santa, mas ele é um crente. Aí não, eu vou fazer um churrasco para o vizinho ver que eu como churrasco hoje. Hoje não é, hoje pode comer carne. Isso é ignorância. Aí ele faz o churrasco hoje e fica o ano todo sem poder fazer um churrasco. Fez porque é ignorância, queria mostrar para o vizinho que ele come carne de hoje. Então, meus amados, nós temos que parar com essa ignorância. Muitos se esmerilham todo para comprar um bacalhau. Bacalhau, eu mesmo, bacalhau, se eu pudesse comer, eu comia todos os dias. Não somente hoje, comia todos os dias. Porque bacalhau é uma coisa muito boa. Então bacalhau eu como qualquer dia. É sexta-feira santa, é sábado, aleluia, qualquer dia eu como. Sexta-feira, o bacalhau. Só eu puder, porque não é todo dia que eu posso comprar. Nem todo mês eu posso comprar um bacalhau, né? Então, meus amados, isso é ignorância. Nós temos que comer o que nós temos, que nós podemos comprar. Nós podemos comer, nós comemos. É peixe, é carne, é bacalhau, é sardinha, é ovo, né? Porque ontem, aqueles que chegam no dia de hoje, dá R$100 num quilo de bacalhau, mas no outro dia aí comer ovo, porque não pode comprar carne. Então nós temos que deixar essas ignorâncias de lado, né? Porque todo dia é igual, para Deus todos os dias é igual. Não tem um dia diferente um do outro. Aí, eu quero chegar agora, vamos passar da sexta-feira, né? Vamos passar da sexta, vamos passar do sábado, aí vem o domingo, tá vindo aí o domingo de Ramos, segundo a religião, domingo de Ramos. Isso, o que eu quero dizer sobre isso, é uma prática que não é uma religião, uma prática religiosa que não é cristã. Esse negócio de Ramos é uma coisa totalmente pagã. Não existe nada de Deus nesse negócio de Ramos. Porque eu vivi 31 anos dentro de uma religião, chegava essa data, eles incentivavam o povo a levar um raminho. Mesmo crente, viu? Crente, eu não estou falando dos católicos. Os católicos, isso aí para eles já é normal. Eu estou falando de crente que devia conhecer as coisas, né? O que é de Deus, o que não é de Deus, que é o crente que tem esse dever, porque ele se diz crente, ele se diz de Deus, né? Então, aí chegava do domingo, que é esse próximo domingo agora, já domingo de Ramos, você tinha que levar um raminho, eles incentivavam
E muitas das vezes aqueles que não levavam, porque até que aqueles que não davam muita atenção para isso, mas chegava lá, eles tinham para dar. Então isso aí é coisas pagãs. Nós não podemos, não só o crente, nem ninguém podemos praticar obras pagãs. Porque nós não somos pagãos. Nós temos Cristo, que está em mim, está em você, está em todos nós. Então Cristo hoje é a realidade. Então ele levanta o ramo, relembrando, né, uma sombra daquilo que Jesus disse, que Jesus, né, conta a história, né, que eu não vi, contra a narração, que nem bíblico não é também. Eu acho que nem bíblico, nem lembro agora se não é. Que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, né? E o povo ali, tudo com ramo na mão. Isso aí é religião, é coisas pagãs. No tempo de Jesus de Nazaré, por exemplo, não era um cristão. Então tudo que Jesus praticou foi na era pagã, antes de Cristo. Então tudo antes de Cristo era pagã, porque a luz não estava em nós. Mas hoje a luz está em nós. Cristo hoje é a realidade, está em nós, é real. Então eles levantam ramo nesse sentido, porque dizem, né, conta a narrativa, que Jesus entrando em Jerusalém, aquela multidão, tudo com ramo na mão. Por isso que o domingo se chama domingo de ramos. Então isso aí, meus amados, é uma coisa pagã. Ninguém pode praticar isso aí. Nem crente, nem ninguém. Nem católico, nem ninguém. Que é coisas pagãs. Aí vamos passar de domingo, vamos passar a semana, né? E vai vir a semana. Aí vem no outro domingo, domingo de Páscoa. E eu queria encontrar quem foi que inventou esse infeliz, que inventou esse negócio de ovo de Páscoa. Para começar, Páscoa não bota ovo. Páscoa não é um passarinho. Quem põe ovos é ave. É as aves que põem ovos. Páscoa não põe ovos. Então, eu queria encontrar esse infeliz que inventou isso. Que hoje o mundo está perdido. Que chega domingo, chega a semana que vem, é domingo de Páscoa, tem que comprar ovo de Páscoa para dar para as crianças, enganando as crianças. Eu queria encontrar essa pessoa, que eu queria indicar ele, entregar ele para o ministro lá, Alexandre de Moraes, para prender essa pessoa que inventou esse negócio de ovo de Páscoa. Porque isso é engano, além de ser pagã, que é uma coisa pagã, a Páscoa é pagã, que é do tempo antes da cruz. Tudo que se praticava antes da cruz era pagã, eram sombras da realidade que viria. E a realidade chegou, nós estamos vivendo esta realidade. Nós não podemos mais viver de Páscoa, de ramos, porque isso é coisas pagãs. É coisas pagãs. Então, meus amados, Alexandre de Moraes devia achar quem foi que inventou, esse desgraçado que inventou ovo de Páscoa. Páscoa não põe ovo. Aí as pessoas compram o ovo de Páscoa, né, e dá para a criança, enganando. Aí aquela criança já nasce no engano. É por isso que hoje nós vemos as religiões por aí, toda perdida, a igreja que diz que é cristã, mas não conhece nada do que é cristã. Não conhece nada, crente, católico, não conhece nada do que é cristã. Porque se você pegar
compra um ovo de Páscoa e dá para uma criança ou até presenteia uma pessoa, você está colaborando com o erro, com o engano. Porque Páscoa não põe ovo, e se existisse Páscoa, não pode existir, porque a Páscoa não se faz hoje. Não. Quem pratica Páscoa hoje, o judeu pode ser que pratique, porque eles não creem em Cristo. Então eles estão errados. Eles vivem no paganismo. Os judeus vivem no paganismo. E as igrejas que se chamam de Cristo acompanham o paganismo judaico. Tá? E tudo no judaísmo, a igreja, tudo no judaísmo. Praticando obra judaica. Os judeus vivem no paganismo porque eles não creem em Cristo. Até hoje eles esperam o Cristo vir. Então, você praticar essas coisas, você está colaborando, você levantando o ramo, você dando ovo de Páscoa, você está colaborando para o erro e levando uma criança inocente crescer no erro. E hoje nós vemos a igreja que se chama de Cristo no erro, porque essa igreja vem lá do princípio no erro. Vem do princípio no erro. Querendo celebrar Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia. Isso é paganismo. É paganismo. Não é cristianismo. É paganismo. E o mundo conhece como cristianismo. O mundo conhece. Então, isso não é cristianismo, ramo, Páscoa. Não é cristianismo, é paganismo. Nós não podemos colaborar com isso. E ontem eu estava vindo do meu trabalho, eu piloto a moto, né? Eu estava vindo na minha moto e parece que uma coisa falava comigo, que eu sempre colaborei com essas coisas aí. Ó. Chegava essa época, eu dava ovo de Páscoa, né, para as pessoas. Eu cortei de uma vez, de hoje em diante, ninguém espere eu dar um ovo de Páscoa para ninguém, porque isso é engano, e eu não vou colaborar com engano. Quem quiser fazer, que faça, né? Mas eu, como cristão, não posso viver colaborando com engano, e principalmente quando se trata de uma criança inocente. Você tem que ensinar as suas crianças a ela conhecer que não existe nem Páscoa e muito menos ovo de Páscoa. Se existisse a Páscoa, ela não apanhava ovo. Meus amados, eu estou fazendo esse vídeo que é para você ter um entendimento do o tamanho do erro que o povo vive no mundo inteiro. Gente, pessoas confessando que é cristã, mas praticando obras pagãs. Então, meus amados, é isso aí que eu queria comentar com você. De hoje em diante, eu não colaboro mais com esse engano, com esse erro de ovo de Páscoa. Não colaboro, né? Se eu tiver que dar um doce para uma criança, eu vou dar em outra época, né? Um chocolate, uma barra de chocolate, uma caixa de chocolate. Mas comprar um ovo de Páscoa, chegar essa data, comprar um ovo de Páscoa e dar para uma criança, você está cometendo dois erros grandíssimos, gigantes, enganando uma criança inocente e colaborando com o paganismo. Então, era isso que eu queria dizer para compartilhar com você hoje. Depois de ontem eu vinha pilotando a minha moto e uma voz no meu ouvido, dizendo que você quer ser cristão, colaborando com o paganismo e enganando as crianças? Para com isso. Isso é paganismo, isso é engano às crianças, enganando as crianças. Você não pode fazer isso. E essa voz veio um caminho inteiro com isso aí, ouvindo essa voz no meu ouvido, que isso era paganismo. Além de ser paganismo, eu ainda estava enganando a criança. Então, meus amados,
a partir de hoje, a partir desta data, né? Até o ano passado eu colaborei com isso aí, mas isso é bom, a gente vai aprendendo a cada dia, né? A cada dia você vai aprendendo. Ninguém nasce sábio. Você, cada dia você vai aprendendo. Sempre tem uma coisa para você aprender. Então que esse vídeo sirva de aprendizado para todos, principalmente os da graça, né? Aqueles que vivem graça, mas assim como eu, que há quase 4 anos que eu vivo em graça, mas eu ainda colaborava com esse erro aí. Então isso é para quem vive em graça, isso é para quem é crente e isso é também para o católico que também colabora com esse erro. Você não está agradando a criança, você está enganando a criança. Então isso é grave. Então, meus amados, era isso que eu queria compartilhar com você. Tenha um bom final de semana, né? E cheio de paz no seu coração, que você ame as pessoas. Amar uma criança não é dar um ovo de Páscoa para ela, né? Dê um brinquedo, né? Qualquer coisa, dê um brinquedo para ela. Mas ovo de Páscoa você está enganando a criança, né? Ela crescer nesse erro e está colaborando para o paganismo. Amém, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.